Sabemos que a gravidade une dois objetos com uma força proporcional à massa de um vezes a massa do outro, dividida pelo quadrado da distância entre eles. Essa equação é chamada Lei da Gravitação Universal de Newton. É ensinada para crianças em idade escolar em todo o mundo e previu os movimentos dos planetas e luas e asteroides em nosso sistema solar com uma precisão incrível. No entanto, a Lei da Gravitação Universal de Newton não é realmente uma lei universal. Primeiro, nós sabemos que quando a força gravitacional em questão é realmente forte, a lei de Newton está errada. E segundo, sabemos que quando a força gravitacional em questão é realmente fraca, não sabemos se está certa ou errada, porque a gravidade fica fraca demais para a medida. Somente no meio termo, como na escala do sistema solar, sabemos que a lei de gravitação se aplica razoavelmente. Ok, mas se a lei da gravitação de Newton foi confirmada com tanta precisão pelos movimentos de planetas e luas, como isso poderia estar errado em uma escala diferente? Bem, a Terra parece plana quando você está relativamente perto do chão, mas se diminuirmos o zoom, ela parece arredondar, ou se ampliarmos, ela parece irregular. A lei que descreve a forma da Terra é diferente em diferentes escalas. Da mesma forma, quando a força da gravidade é realmente forte, como perto de um buraco negro, a gravidade é melhor descrita pela matemática da relatividade geral. E somente quando as forças em questão ficam um pouco mais fracas, para coisas mais distantes ou com menos massa, a gravidade começa a corresponder com a lei da gravitação de Newton. Mas quando você olha forças ainda mais fracas, com objetos ainda mais distantes ou menos massivos, chegamos a um ponto em que não sabemos se a lei da gravitação de Newton se aplica mais. E, mesmo assim, muitos físicos parecem ignorar nossa ignorância sobre como a gravidade funciona quando ela é fraca. Ou pelo menos ignoram isso. É comum aplicar a equação a objetos não astronômicos, porque não testamos muito bem a atração gravitacional. Se você tem dois pedaços de fita, você pode calcular a força gravitacional que eles, em princípio, exercem entre si de acordo com a lei da gravitação universal. Mas essa força é ridiculamente pequena para que você tenha uma remota chance de perceber qualquer efeito, e, muito menos, verificar se a atração entre elas segue a lei da gravitação universal à medida que você as afasta. Por outro lado, se você juntar dois pedaços de fita e separá-los, eles trocam carga elétrica e depois se atraem de forma mensurável. Uma atração elétrica que é bilhões de vezes mais forte do que a atração gravitacional prevista, e cuja força nos permitiu confirmar a lei da atração elétrica de Coulomb, com um grau muito alto de precisão. Portanto, faz sentido aplicar a lei da atração elétrica a objetos normais em escalas humanas. Mas testar a lei da gravitação de Newton nessas escalas requer experimentos muito delicados, como pêndulos oscilantes muito sensíveis que oscilam de maneira ligeiramente diferente se houver uma massa pesada próxima, e, portanto, pode medir a força gravitacional com grande precisão, ou lasers incrivelmente controlados que levitam e medem simultaneamente as posições e forças em pequenas esferas de vidro. Elas podem medir forças ridiculamente fracas, como zepton-newtons. E até hoje, para objetos separados por 1 metro de distância, confirmamos apenas que a atração gravitacional entre eles segue a lei da gravitação universal em cerca de 0,01%, o que é 1 trilhão de vezes menos preciso do que nosso conhecimento do equivalente da lei da eletricidade. E nossa compreensão da gravidade piora quanto menores forem os objetos. Aqui está um gráfico mostrando como nossa incerteza sobre a lei gravitacional de Newton varia em toda uma gama de distâncias. Pequenas distâncias à esquerda, grandes distâncias à direita. E quanto maior a linha, maior a incerteza, a qual você notará está muito alta à esquerda. Nossa compreensão experimental existente da gravidade a curta distância é tão ruim que a gravidade na escala do núcleo atômico poderia ser tanto quanto 1 quatrilhão de quatrilhões de vezes mais forte do que a lei da gravitação de Newton prevê. Essa é uma enorme variação. Seria como não saber se a Lua nos puxa com a força de 100 bilhões de toneladas de rocha ou a força de um mosquito. Ou, em outras palavras, na escala de um núcleo atômico, a lei da gravitação poderia depender do quadrado de uma ou ambas as massas, ou da raiz quadrada, ou do inverso do cubo da distância. A gravidade pode ser 1 milhão de bilhões de vezes maior, ou várias outras possibilidades, e nem saberíamos disso. O fato de haver tanta incerteza sobre a gravidade em distâncias curtas significa que muitas verdades interessantes sobre nosso universo podem estar escondidas sob nossos narizes. Uma possibilidade, por exemplo, é que não existem apenas 3 dimensões do espaço, mas uma extra pela qual apenas a força gravitacional pode atravessar, a qual daria loops voltando para si mesma na escala de micrômetros ou menor.
Assim como a superfície de um cabelo é tecnicamente bidimensional, mas os cabelos parecem unidimensionais de longe. Isso significa que em distâncias muito mais longas que 1 micrômetro, a gravidade atuaria como se o espaço tivesse 3 dimensões e siga uma lei quadrada aproximadamente inversa, que é a lei da gravitação de Newton. Embora distâncias muito mais curtas, ele se comportaria como se o espaço tivesse 4 dimensões e seguisse mais uma lei do cubo inverso, que não descartamos em escalas particularmente pequenas. No entanto, como temos feito medidas cada vez mais precisas da atração gravitacional entre objetos pequenos, ainda não descobrimos nenhuma força gravitacional que seja inconsistente com a lei da gravitação de Newton. Pode ser que a equação descreva a força da gravidade para distâncias muito curtas, mas a nossa incerteza ainda é muito grande. E ainda é muito louco aplicar cegamente a lei da gravitação de Newton a coisas como um elétron, um próton, um átomo de hidrogênio. Esse foi o Minuto da Física. Não esqueça de visitar o Minuto da Terra, o Laboratório 2000 e o Viagem pelo Universo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima!